para que outras pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui com a gente possa visualizar posteriormente. Queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, mães de coração, mães de geração, né, pães, que também muitas vezes fazem o papel. E a gente está oferecendo esse momento aqui como uma homenagem, né, para um dia tão especial aí de amor, que é o que a gente fala, né, na comemoração do Dia das Mães. Nós estamos aqui com a Bruna Martinato, da consultoria de pessoa para pessoa. Nós tivemos retrasado, eu acho que foi, né, Yas, com a Anne. Bruna, ela é facilitadora de relações, designer de conexões, especialista em segurança psicológica e estudiosa incansável aí da abordagem centrada na pessoa e outras linhas de desenvolvimento humano. Ela realiza projetos de desenvolvimento organizacional, de grupos e de pessoas, e hoje ela vai ajudar a gente em algumas reflexões aqui para sair com o coração quentinho para o final de semana, né, Bruna? O palco é todo seu, minha querida. Agradeço você de estar aqui disponibilizando o seu tempo conosco. Obrigada, Gabi. Posso chamar de Gabi? Pode sim. Tá certo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Yasmin, pelo convite. Gente, vocês estão com a câmera aberta? Eu sou só eu que não estou vendo. Eu queria fazer um convite para vocês, quem puder, abrir a câmera para eu conseguir olhar para a carinha de vocês, assim, para acompanhar reações. Tipo, vocês estão gostando, vocês não estão gostando, vocês estão concordando, vocês não estão concordando. Né, uma das razões de eu nem compartilhar conteúdo, eu fiz um PPT para estar aqui com vocês, mas, gente, eu acho tão ruim quando eu compartilho o PPT e eu não consigo ver as pessoas que estão aqui, porque eu não consigo medir essa temperatura, sabe? Ter esse feedback, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, aquilo que eu estou falando, é muito ruim. Então, por favor, me ajudem, não me deixem perdida aqui, sem saber o que vocês estão achando do que eu estou falando. E aí também queria dizer que quando a Gabi fala, a Bruna, ela é psicóloga, ela é facilitadora de relações, ela é designer de conexões. Gente, eu sou a Bruna e, tipo, muito além de qualquer currículo, qualquer coisa que eu faça no mundo, né? A forma como eu manifesto, né, quem eu sou no mundo. Eu sou a mãe da Luísa, de 11 anos, do Luca, de 9. Quando eu falo assim, eu também me surpreendo como o tempo passa rápido. Eu fico pensando que talvez tenham mães aqui de filhos adultos, adolescentes, bebês, não mães, pais, gente que é rede de apoio, né, que convive com outras crianças, com outras mães. Então, que a gente tem aqui essa representação da diversidade. Mas sim, eu sou psicóloga, me coloco muito nesse lugar de facilitadora das relações. Vocês sabem que a maternidade foi um dos grandes portais de desenvolvimento da minha vida. Então, eu sinto que eu caminhei muito no automático. E aí, gente, eu tô falando de mim. Quando eu falo isso, tipo, eu não tô dizendo que todas as mulheres precisam ser mães para que se transformem, sim, que tenham, né, um momento de chegada de consciência na vida. Mas para mim foi isso que aconteceu, né? Foi a partir da minha maternidade que eu fiz até transição de carreira e pude repensar o meu lugar no mundo. Sabe aquela história, gente? O que eu como, o que eu faço, com quem eu me relaciono, que roupa que eu visto e qual é o meu impacto de quem eu sou no mundo. Né? Então, foi com a minha maternidade que eu tive a oportunidade mesmo de rever o meu lugar e as minhas ações. Então, é bem gostoso poder falar para vocês sobre esse assunto. O nosso movimento, eu falo nosso, porque é meu e da Anne, que já esteve com vocês em outras oportunidades, ela já facilitou, né, um painel de paternidade, também falou aqui sobre o feminino. Então, nós temos um movimento que chama de pessoa para pessoa, movimento de humanização dos ambientes de trabalho. Nosso maior desejo é que as pessoas possam ser quem elas são nos ambientes de trabalho, de forma mais genuína e autêntica, que a gente não tenha que separar a vida pessoal e a vida profissional, porque a gente entende que quando a gente está na nossa versão mais genuína possível, sem que a gente tenha que ser alguma coisa, né? E a gente possa ser inteira, só quem a gente é, quando a gente se torna, inclusive, mais potente, que a gente tem melhores resultados na vida, é quando a gente pode vir aqui e falar da nossa maternidade. Ou, enfim, de como a gente vê a maternidade, que a gente possa dar as nossas opiniões, sem medo do julgamento, sabendo que não tem certo, que não tem errado, que não tem melhor, que não tem pior, que tem ponto de vista, que tem jeito de ser, e que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E que cada um vê a vida de um lugar.
Cada um se relaciona mesmo com a maternidade de um jeito diferente. Então, eu preparei aqui um conteúdo para trazer para vocês, né, para nessa conversa sobre maternidade, porque quando a gente começa a mergulhar nesse tema, a gente vê que é um tema amplo, diverso, plural, e que não dá para se limitar para um tipo de maternidade que foi ensinado para a gente até hoje. Pelo contrário, a maternidade, muitas vezes, que foi ensinado para a maioria de nós até hoje, é uma maternidade que pode ser opressora para muitas mulheres. Então, o meu convite aqui é que a gente possa ampliar esse tema, ampliar a consciência e começar a não pré-determinar nada, né? Inclusive, não pré-determinar o que é ser mãe. Combinado, gente? Então, assim, quero fazer um convite para que vocês usem o chat para fazer pergunta, para compartilhar história. Levantem a mão. Deu vontade de falar sobre algum assunto? Levantem a mão, a gente abre aqui, pode abrir o áudio, contar a tua história. Como eu falei no começo, me deem termômetro se está fazendo ou não sentido. O contraditório, ele é super bem-vindo. E não tenho aqui a intenção de dar resposta, de ficar ensinando um monte de coisa. Pelo contrário, eu não acredito nisso. Eu venho para compartilhar história, um pouco de conhecimento, um pouco do que faz sentido para mim e ouvir também o que faz sentido para vocês. Queria já agradecer quem teve disponibilidade de preencher o formulário que a gente mandou para vocês, né, que a gente perguntou o que é maternidade para você, que temas que você já se relaciona, que temas que você tem interesse, e aí já vou dizer que vieram muitas coisas legais naquele formulário. Então, as pessoas querem saber sobre via de maternidade, sobre geração não homo, sobre maternidade diversa, sobre maternidade atípica. Então, tem uma mãe atípica que respondeu o nosso formulário, né? Então, falar sobre mundo virtual, como fazer os filhos entenderem a diferença entre mundo real e mundo virtual, conciliar maternidade e carreira, tornar a criança um adulto do bem e responsável, administrar tempo, sentimento de culpa. Gente, tiveram tantas coisas que, assim, eu vou ficar devendo para vocês, não vai ter jeito. A gente precisaria aqui, tipo, de umas, sei lá, para cada tema desses, acho que a gente precisaria de uma conversa de muito tempo, né? Até porque, por exemplo, falar de maternidade atípica, quando a gente põe uma, né, uma lupa, né, para a gente conseguir ampliar esse assunto, seria maravilhoso que a gente tivesse muitas mães aqui que trouxessem essa representatividade, seus pontos de vistas, como é para cada uma delas. Então, assim, a gente vai passear por vários temas, e aí, se durante a nossa conversa, né, não surgir nenhum questionamento, ninguém levantar a mão para compartilhar, eu vou abrir um espaço no final para vocês fazerem perguntas, tá, gente? Então, eu vou deixar esse espaço reservado para a gente, mas ele não precisa existir se vocês quiserem fazer isso durante a conversa. Tá bom? Estamos combinados e combinadas? Você é a voz Certinho? deles, estamos. Você é a voz Ah, deles. tá bom. Estão tímidos, Obrigada. vamos, Bru, quem sabe daqui a pouco. Então tá, gente. Eu tenho uma primeira pergunta para vocês, e aí eu quero que vocês me respondam, pode ser via chat. Qual o significado da palavra mãe para cada um de nós? Vou ler aqui o que vocês vão escrever no chat. Vida, porto seguro, acolhimento, amor incondicional, base, amor, proteção, confiança, amor sem medida, cuidado, doação, entrega, tudo, base, amor. E aí, gente, fico pensando que todas essas palavras, elas fazem muito sentido, mas essas palavras, elas também vêm permeadas, né? Todas elas por uma história, que é uma história que tem a ver com a nossa relação, né? Com as nossas mães, com os nossos filhos, mas é uma história também que vem permeada por uma história maior do que a nossa. E aí eu queria fazer um passeio histórico
com vocês e contar um pouquinho de como era a maternidade lá atrás, né? Então, que a maternidade, que o que a gente entende sobre maternidade hoje, não necessariamente foi sempre assim. E eu percebo que toda vez que a gente tem a oportunidade de revisitar a história, a gente tem a oportunidade de repensar as lógicas que a gente tem reproduzido hoje na nossa vida, quando a gente fala não só de maternidade, mas de vários temas. Então, gente, a maternidade, ela nem sempre foi o que a gente aprendeu sobre ela. O cuidado, gente, com as crianças, centrado exclusivamente da mãe, é algo super novo, tá, gente? É algo, tipo, que começa no século XVIII. A nossa maior influência, acho que vocês já devem imaginar qual é, né, gente? A nossa cultura, ela é toda eurocentrada. Então, a nossa maior influência cultural é europeia. E foi só no século XVIII, início do século XIX, com a visão de que a criança era uma potencial riqueza econômica, né, para a nossa sociedade, que a mortalidade da criança começa a ser uma preocupação política, uma preocupação social. E aí foi a partir de então que a família passa a ser a principal responsável pela educação física, moral, intelectual e sexual dos filhos. E aí, inclusive, a família podia ser punida caso essa relação com os filhos não fosse considerada adequada. E aí, a partir disso, gente, que nasce essa organização familiar, onde os pais, ao contrário de antes, né, que se comportavam como proprietários dos filhos, eles se colocam como responsáveis por zelar mesmo pelo bem-estar das crianças. E aí, gente, nesse momento, olhando para a criança como uma potencial riqueza econômica, né, como eu contei para vocês, que o Estado ele começa a demonstrar interesse na amamentação, né? E aí é feito um chamado para as mulheres são convocadas para o papel instintivo de maternidade, né? Apelando para esse senso de dever e aí trazendo consigo, inclusive, culpa no desempenho dessa atividade. Então, assim, acho que isso não é novidade para vocês, né, gente? Essa palavra culpa, às vezes relacionada a esse tema. E aí, esse movimento, gente, é muito do que tem influenciado, né, a maternidade até hoje, né? Então, a exaltação mesmo do instinto materno, ele foi usado de forma política, de forma social, e dizendo que era uma tendência inata, né, feminina, e excluindo mesmo qualquer outra pessoa da relação de cuidado com as crianças. E aí, a partir disso, as boas mães, elas passam a ser aquelas que investem toda a sua vida nos seus filhos, e ninguém mais poderia fazer isso de forma tão completa e natural. E aí, gente, o objetivo aqui, tipo, não é a gente discutir se realmente existe esse instinto materno, ou não existe esse instinto materno, não é falar sobre feminino, sobre masculino, mas entender que a forma como a gente se relaciona hoje tem a ver com essa influência, né, dessa cultura europeia. E assim a gente tem continuado, nós mulheres, muitas vezes, nesse papel de principal responsável, né, no lar, como mãe e educadora. Né? Então, esse lugar de sacrifício, né, onde eu abro mão dos meus projetos, onde eu abro mão dos meus sonhos, onde eu abro mão de muitas coisas que são importantes para mim, para assumir esse chamado. Né? E aí, gente, também após a Primeira Guerra Mundial, em 1917, né, então com alto índice de mortalidade, as mulheres mais uma vez são convocadas a repovoar o mundo e a procriar, né? E aí começa uma pressão social para que as mulheres elas se tornem mães. E aí desencadeia, inclusive, várias sensações desconfortáveis em mulheres que não tinham o desejo de ser mãe. Né? E aí vocês reconhecem, gente, isso no dia a dia de vocês? Vocês sabem que a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade compulsória, né? Mais para frente. E a maternidade compulsória é essa maternidade, né? Que esse chamado da mulher, né? Do relógio biológico, de que ela tem que ser mãe. E quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse tema, eu lembro que eu parei e pensei assim, gente, será que eu sou mãe porque eu quis ser mãe mesmo? Ou será que eu sou mãe porque, tipo, era isso que era dado para mim?
Afinal, é isso, né? Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida. Então, se eu não reproduzo, eu não sou, eu não cumpro o meu papel, né? E aqui, gente, eu não estou dizendo o que está certo, o que está errado, tá? Eu estou trazendo reflexões para a gente ampliar, né? Porque são assuntos que por muito tempo foram tabus, né? Então, essa questão da mãe, nesse amor incondicional, nesse sacrifício, esse lugar da mãe que traz inúmeras consequências, né? De sobrecarga, eu vou trazer números aqui que falam um pouco sobre isso. Então, e aí, esse é um recorte da história, né? É a história que mais influencia a gente, mas ele é apenas um recorte, né? Então, apesar de quando a gente vai procurar, né, sobre a história da relação mães e filhos, história de cuidadores, a gente vai achar de forma mais fácil histórias que são eurocentradas por conta da nossa colonização, mas a gente não pode negar que a história muda de acordo com o lugar, né, e o momento de mundo. E aí, quando a gente volta, por exemplo, lá para a época da escravidão, as negras eram vistas como força de trabalho. Então, a relação delas com a maternidade era diferente das mulheres brancas, né? Porque elas eram limitadas somente à procriação e elas eram chamadas de reprodutoras. Então, enxergadas, né, como verdadeiras máquinas de fazer mais escravos. Enfim, gente, tem uma outra história, um outro recorte que a gente não pode deixar de olhar para ele também. Né? E aí tem outra maternidade, que é a maternidade quilombola, né? E aí a maternidade quilombola tem uma outra visão também que de religiões de matrizes africanas, que as crianças elas são criadas pelas comunidades. Então você não tem a mãe como figura principal de cuidado, né? Você tem toda uma aldeia, você tem todo um grupo de pessoas, você tem toda uma comunidade, uma rede de cuidado, né? E de gerações e que isso vai passando de geração em geração, né, que falam de uma outra história de relação com filhos, com crianças, mas a gente sabe que a nossa, né? Eu acho que quando eu conto toda essa história para vocês, imagino que vocês se identificam mais com essa história mais eurocentrada. Mas o fato é que a nossa subjetividade, ela é permeada por essa história. Então, desde que a gente nasce, a gente é atravessado, afetado, permeado pelo nosso entorno. Então, a nossa visão de mundo, ele é influenciado pelo nosso momento de mundo social, político, econômico, cultural, pela nossa família de origem, pela nossa comunidade, pelas nossas relações. E aí, a partir disso que a gente considera certo, errado, melhor, pior, o julgamento do que é moral, do que é imoral. E as palavras que a gente usa para descrever, né, que foi aqui o que a gente usou para descrever maternidade, é permeada por esse subjetivo. É uma construção, né, gente? É uma construção que é coletiva, que tem a ver com o nosso momento de mundo, com tudo isso que eu falei, e é uma construção individual, que é como a gente se relaciona com esses temas. Eu queria convidar vocês para refletirem, assim, como é que era na casa de vocês, né? Então, as pessoas que conviveram aqui com suas mães, seus pais, como era na casa de vocês? A mãe era a cuidadora principal e o pai era o provedor, né? Era esse o modelo? É... Quando, né, uma mãe se separa, pensa aí quando vocês eram mais novos, quando uma mãe se separava e os filhos ficavam morando com o pai. Como é que era isso, gente? Qual era o julgamento que vinha para vocês? Eu lembro que quando eu era pequena, amigos dos meus pais se separaram, tinham 4 filhos, e os 4 filhos ficaram morando com o pai. Gente, foi uma chuva de julgamentos para essa mulher. Vocês sabem que ontem eu fiz uma roda de conversa numa empresa, e aí a última fala da roda foi uma filha falando que a vida inteira ela ouviu, ela foi criada pelo pai e pela tia, e aí ela ouviu a vida inteira que a mãe tinha abandonado ela, que a mãe só queria sair, que a mãe só queria ser independente, que a mãe todo esse discurso, né, de que a mãe abandonou. E ela adulta voltou a ter contato com a mãe, ela pode ressignificar tudo isso e já adulta compreender, né, os recursos disponíveis que essa mulher tinha lá aos seus 20 anos de idade. Né? E a falta de apoio que essa mulher teria e teve no início ao assumir essa maternidade. Então, trazendo visões, né, de que é muito mais complexo do que às vezes o nosso julgamento consegue alcançar.
né? E aí, uma pergunta para as mães é que você que é mãe, alguém aqui se sente culpada, né? Ou já se sentiu culpada, por exemplo, porque não amamentou, né? E julgada porque como se o instinto materno não tivesse funcionado. Gente, vamos ir trazendo aqui uma temperatura no chat, hein? Se está fazendo sentido, Na, não? na verdade, ser mãe é sentir culpa todos os dias, né? Você sabe que eu fico pensando que essa culpa, ela é uma culpa que vem de toda essa história? Porque um dia disseram pra gente qual que era o certo, o jeito certo de ser mãe? Qual que era o papel da mãe? Colocaram a gente nesse lugar central de cuidado, e aí tudo que a gente não consegue alcançar, e aí parece que a gente está sempre devendo, que a gente nunca está conseguindo fazer o que a gente deveria fazer. Olha que palavras pesadas, né, gente? Que a gente deveria fazer. Não, olha essas frases que a gente já repetiu. E aí, gente, eu vou repetir, eu espero que seja a última vez que a gente repita essas frases. Olha isso, ser mãe é padecer no paraíso. Né? E aí, assim, traz aquela perguntinha, né? Olha lá, a Simone colocou aí, a gente acha que quando o filho cresce, isso muda. Né? E aí eu pergunto assim, e a mãe que quer curtir o paraíso, ela pode? Não pode, né? Porque é isso, esse julgamento. Mulher nasce para ser mãe. Gente, mulher nasce para ser o que ela quiser, inclusive mãe. Se ela quiser ser mãe, maravilhoso. Se ela não quiser ser mãe, maravilhoso também. Né? Mãe é tudo igual. Gente, essa fala sério. Mãe é tudo igual. Gente, não. E se é porque tem alguma coisa errada. É porque a gente está tentando porque nós não somos iguais. E se a gente está tudo igual, é porque tem alguma coisa fazendo com que a gente seja, sabe, encaixotando na lista de competências que a gente tem que ter para ser mãe. O paraíso pós-maternidade é o filho com sono em dia. Com saúde e sono em dia. É isso, não existe uma regra, não existe um padrão. Cada mãe tem um jeito de lidar com a maternidade de uma forma. O problema existente é que muitas pessoas querem adotar um padrão para a maternidade que não existe. É disso que a gente está falando. Né? E aí, essa visão reducionista que torna muitas vezes a maternidade opressora e irreal. Por isso que a gente vai falar e está falando aqui da maternidade real. Né? Então, ver a maternidade como algo santificado, heróico, instintivo, que desconsidera as experiências de cada mulher, as formas possíveis de maternar, traz consequências, gente, inúmeras, que eu, inclusive, vou ler alguns dados aqui para vocês. Vou ler quais são as consequências desse nosso modelo opressor. Mães sozinhas no exercício do cuidado e sobrecarregadas. Olha isso. Mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado. O cuidado de trabalho não pago feito pelas mulheres mães representa uma economia 24 vezes maior do que o Vale do Silício. Gente, é isso. Muitas mães estão fora do mercado de trabalho. Então, tem várias pesquisas que mostram que a quantidade de mulheres, um percentual muito grande de mulheres que são demitidas 12 meses após a licença maternidade, se não imediatamente após a licença. Então, o quanto esse é um assunto que precisa ser discutido dentro das empresas, fora das empresas. Muitas mães se sentem deprimidas e ansiosas. Por quê? Que é isso, não tem espaço para projetos sociais, porque falta, né, para projetos pessoais, desculpa, falta espaço para autocuidado, porque as mães ficam sobrecarregadas. Então, tem dados sobre saúde mental materna que mostram que 7 a cada 10 mulheres ocultam ou minimizam seus sintomas de depressão e ansiedade. É isso, porque elas estão sempre cuidando de algo ou de alguém. Mães que odeiam a maternidade. Gente, às vezes eu trago, sabe, todos esses temas, eu já ouvi algumas pessoas falando assim para mim. Nossa, que visão pessimista de maternidade. Não, gente.
A maternidade, ela também é maravilhosa, tem um monte de coisa muito maravilhosa na maternidade, mas é que se eu for falar só das coisas maravilhosas, eu vou falar mais do mesmo. Eu vou falar daquelas propagandas, né, de margarina, onde está ali aquela mãe amamentando a criança linda, maravilhosa, magra, no pós-parto, né, com milhões de ajuda, rede de apoio. Então, essa parte, né? Então, isso existe? Lógico que existe para muitas mulheres, né? E muitas mulheres privilegiadas, inclusive. Mas quando a gente está falando disso, a gente exclui a maioria das famílias, né? Então, a maioria das mães que se sentem sozinhas, que se sentem julgadas, né? Então, a gente está falando de uma sociedade julgadora da mãe. Olha isso, tem um estudo que foi realizado pela Ipsos em 28 países, que diz que 38% das mães se dizem frequentemente julgadas, e entre as brasileiras esse número é ainda maior. No Brasil, 46%. Ou seja, quase metade das entrevistadas desempenha a maternidade com o sentimento de que os que estão ao seu redor, um grupo muito além da bolha familiar e dos círculos de amizade, consideram que elas fazem escolhas equivocadas. Então, tem uma sociedade que julga. Deixa eu ver o comentário aqui da Gabi. Eu tenho a questão da culpa um pouco menos enraizada, porque na minha família, minha mãe sempre trabalhou muito e fui criada pela aldeia. Que bom. Né? Fico pensando que aqui a gente tem um outro recorte. Ó, os nossos filhos deveriam assistir essa palestra. A gente está gravada. Depois a gente pode sentar na sala, Pode sabe? compartilhar, Família. isso. Vamos Vamos todo mundo falar sobre assistir. isso. Tipo, vamos falar sobre isso. Né? Então, e aí, gente? Trago esses números para a gente ampliar o nosso olhar e pensar como é que a gente pode cuidar disso coletivamente. Que é isso, né? Não é só responsabilidade da mãe chegar lá com a palestra gravada e colocar na sala, né? Então, é responsabilidade de todos nós que estamos aqui, inclusive com outras pessoas, né? Como é que a gente olha para a nossa colega de trabalho que está ali do lado e que é mãe? Né, quando a gente precisa estender uma reunião, quando a gente precisa falar além do horário, será que a gente considera e pergunta? E aí, gente, considerar não é pré-determinar. Ah, porque aquela pessoa é mãe, ela precisa sair, ela precisa ir embora, eu não posso falar, ficar com ela até mais tarde. Não é isso. Mas é perguntar, né? Esses dias eu estava numa reunião e aí eu achei muito legal que aí uma pessoa estava se decidindo um horário para um workshop. Ah, qual é a preferência do horário, etc. Daí uma pessoa pegou e falou, uma primeira falou, eu prefiro que seja aos sábados. Aí uma outra abriu o áudio e falou, eu gostaria de ouvir como é isso para quem tem filho, para que a gente possa considerar. Então essa pessoa também não predeterminou, tipo, porque a Bruna é mãe, ela não vai querer fazer no sábado. Mas ele abriu espaço para me ouvir. Realmente eu prefiro às vezes no sábado do que num horário à noite, que eu estou numa rotina de colocar para dormir. Então, acho que é esse o nosso convite aqui a todo momento quando eu trago esses números. Né? E para que a gente possa, gente, ampliar né, consciência sobre isso, eu trago aqui uma fala da Lau Patron. A Lau, ela é conhecida, né, como um ativismo aqui de maternidade atípica, ela se apresenta como uma mãe atípica e rara. Atípica porque ela tem um filho com deficiência e é uma doença rara. Né? E ela convida a gente a se relacionar com a maternidade com dela e com o filho de um jeito que eu acho que pode fazer bastante sentido para todos nós. Tem uma entrevista que fizeram com ela e aí ela diz o seguinte: inclusão não precisa ser algo complicado. Pode ser mais simples do que a gente imagina. E aí perguntaram, né, o que as pessoas poderiam fazer para incluir. E aí, gente, assim, ela tem uma resposta enorme, mas tem uma frasezinha que eu acho que serve não só para esse assunto que a gente está falando aqui, mas vai servir para todos os assuntos. Te aproxima, pergunta. Se ficar com vergonha, deixa o rosto ficar corado. Vai com vergonha mesmo, mas continua ali e olha nos olhos. Se interessa, né? Porque a gente tem uma sociedade bastante individualista. Né? Então, é isso, né? Ó, é problema seu, o filho é seu, é problema seu, problema do pai e da mãe.
Quem mandou assumir esse cargo? Quem mandou aceitar essa promoção? Sabia que ia ter que viajar. E aí a gente devolve para o outro uma responsabilidade que pode ser coletiva, que pode ser cuidada coletivamente. É isso, o que que a gente pode fazer como rede de apoio, como a gente pode cuidar, quem você pode acionar para estar com seu filho quando você precisar viajar, quando isso acontecer. Aí, ó, o julgamento nós temos até pelas nossas próprias mães. A maioria diz que no tempo dela não faria o que estamos fazendo e criando hoje. E aí, você sabe, gente, eu tenho uma resposta que esses dias uma pessoa falou assim para mim: essa geração tá perdida. Eu respondi: essa relação é filho essa geração é filho do quê? De chocadeira? Né? Então, assim, a gente vem de uma história, né? Então, onde a gente não olhou para muitas questões que eram importantes e agora a gente está, sim, vivendo as consequências da gente não ter olhado e não ter discutido temas como o que a gente está discutindo hoje. Eu acho que é assim que a gente vai cuidar do que tem para vir pela frente. Né? Então, esse é o convite, gente, da Lá o Patrão, que a gente possa olhar, se aproximar, se interessar, porque quando a gente olha bem de perto, né? Então, quando a gente faz assim, ó, um zoom in, e cada vez que a gente olha, a gente descobre mesmo a diversidade e a pluralidade da maternidade. E aqui eu vou trazer, gente, temas que permeiam a maternidade, vertentes da maternidade, que talvez vocês nunca tenham pensado sobre essas vertentes. Vou passar por elas rapidamente, porque é isso, cada vertente aqui daria 1 hora de conversa, e a gente traria aqui representatividade de fala, pessoas que pudessem falar sobre esses movimentos. Vocês já ouviram falar no movimento No Mo, na geração No Mo? Então, a geração, gente, No Mo, até pouco tempo atrás eu também não sabia. É uma geração de mulheres que não querem ser mães. É um movimento, né, que já Deve ser existe. tipo child free, né? Que eu vi esses dias. Exato. Uhum. Isso, geração No Mo. Então, no Brasil, gente, 37% das mulheres não querem ter filhos. Então, foi feita uma pesquisa e aí, gente, esse número fora do Brasil cresce para 72%. E aí, a gente teria que mergulhar em muitas coisas para pensar por que que as mulheres não querem ser mães. Os motivos são os mais diversos, mas eu também já ouvi de muitas mulheres que não querem ser mães porque o mundo não é facilitador, porque a nossa sociedade não é facilitadora. Porque se ela for mãe, ela vai se sentir sozinha, ela vai perder o emprego, ela vai ter que abandonar a carreira. Então, esse é um dos motivos que fazem com que esse número da geração não mo só cresça. Tatiana, abre seu áudio e fala pra gente. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? A questão da escolha de não ser mãe. Eh, eu sempre sonhei em ser mãe, porém não foi a minha filha não foi algo planejado, foi algo que aconteceu, porque o laudo do meu médico era que eu não poderia ser mãe. Então aconteceu, né, tanto que eu chamo ela de meu milagre, hoje ela vai fazer 4 anos de idade. Então quando eu engravidei, eu trabalho nas AS há 8 anos, então quando eu engravidei, eu botei a mão na cabeça e falei: "E agora?" Tudo vai dificultar para mim, apesar de eu estar muito feliz por estar gerando, né, que eu sempre sonhei em ser mãe, eu fiquei pensando nisso, e agora? E a minha carreira? E as oportunidades que de repente poderiam surgir para mim, que seria muito mais fácil de eu conseguir não sendo mãe, porque mãe é aquilo, o filho fica doente, você tem que sair no horário do expediente, ir lá levar o filho no médico, ou se ausentar, né? Ou é uma reunião na escola. E assim, por mais que muitas mulheres estejam, né, lutando pela igualdade, você raramente vê um pai se ausentando do trabalho para levar um filho no médico. Não estou dizendo que isso não aconteça, Uhum. isso existe, mas estou falando de maneira geral.
Normalmente é a mãe, né, que se ausenta do seu posto lá de trabalho para prestar atendimento para o seu filho e tudo mais. Só que as coisas foram mudando, eu acho que isso ainda tem que mudar muito. Vou falar das AIS particularmente, né? As AIS, para mim, quando eu engravidei, foi uma mãe, verdadeira mãe. E a pandemia, vou citar a pandemia, que muitas pessoas tiveram muitas perdas, né? Nas famílias, eu também tive perda na minha família. E assim, eu ficava pensando, poxa, a minha filha nasceu em 2019, em 2020 veio a pandemia. E eu pensava assim, como eu vou ter que voltar a trabalhar, minha filha iria para a creche muito novinha, com meses de vida, e eu não participaria das fases dela, né? E com a pandemia eu não perdi nada da minha filha. Então, assim, eu tive perdas na família, porém o que eu mais temia também, que era perder as fases da minha filha, eu não perdi. Então, e até hoje, eu trabalho de home office e isso para mim tem sido assim um divisor de águas. O rendimento no meu trabalho melhorou, eu consigo ser mais ativa em casa, eu consigo me dedicar mais à maternidade, né? Então, assim, o home office para mim mudou a minha vida 100% e para melhor, né? Para algumas pessoas não, mas aí vai de cada um, né? Cada um tem a sua necessidade. Mas essa questão da inclusão, tanto nas empresas como em qualquer ambiente, é muito importante, porque eu sei que a oportunidade que uma pessoa que não é mãe teria, eu também posso ter. Mas apesar de que isso exista, já essa mudança está muito assim presente na nossa vida, e eu fico até muito feliz em ver isso, é uma coisa que ainda tem que ser muito melhorada, Sim, você sabe, né? Tati, que quando. Olha que interessante, tá? Vou pegar uma parte da tua fala. Você falou que a Zais é uma mãe. Eu nem me liguei, Percebe? nem liguei uma coisa dessa. Percebe como o nosso subjetivo está permeado de que esse lugar do cuidado é um lugar da mãe? Por que que a gente não falou que a Zais é um pai, uma avó, um tio? Por que que a gente é isso assim? Então, pegando a tua fala, inclusive a tua fala vem assim para é isso assim, aquilo que eu falei lá no começo desse subjetivo permeado, e aí a gente sem perceber, a gente coloca a mãe no centro do cuidado. Verdade. Né? Então, assim, é legal a gente estar aqui, foi muito bom ter pego, obrigada, assim, De nada. pegar essa tua fala para a gente ver o quanto a gente precisa ampliar, né? O quanto a gente precisa para fazer virar isso, que é isso que você falou, né? Tipo, você não está falando de 100% dos casais, das famílias, dos pais, das mães, você não está falando de 100%, mas está falando da maioria, que a maioria ainda é isso. Né? Então, a maioria ainda é a mãe nesse lugar central do cuidado. Mas sim, obrigada por compartilhar a tua história, viu, Tati, com a De gente. nada. Gente, tinha mais alguém com a mão levantada, para mim não tá aparecendo mais. Foi a Grazi. Grazi, você quer falar alguma coisa? Não, eu esbarrei sem querer, gente. Desculpa, tirei rapidinho. Podem continuar. Ah, tá bom. Então, vou continuando Bruna. aqui, gente. Oi. Só falar uma coisa rapidamente sobre os casais que querem ter filhos. Mês passado nós recebemos uns alemães aqui no Brasil, e aí um almoço falando sobre maternidade e tudo, né? Lá na Europa tem uma funcionária das AIS que ela é separada e fica uma semana com ela e uma semana com o marido, né? Diferente do que nós temos aqui, né? E aí, um dos alemães, eu virei e falei assim, você já tem filhos, né? Que ele é casado também com uma funcionária da SAIS. Aí ele falou assim, não. Aí eu, não quer? Ele, sim, nós não queremos porque nós decidimos ter uma vida fácil. Então, é bem por aí. Eu achei a melhor definição para quem não quer ter filho hoje. Pois é, gente, mas não precisa ser desse jeito. Vamos combinar? Mas é radical e é real, porque realmente a vida é mais fácil antes da maternidade. Não, 2 exemplos perfeitos aqui. O da Tati ter falado que a empresa é uma mãe.
né? E aí vira essa fala, né, de uma vida fácil, gente. É para a gente entender mesmo de que sociedade que a gente está falando, de que contexto que a gente fala aqui. Mas só para eu ir passando aqui com vocês, então eu falei da geração No More, tem um movimento, gente, que é a maternidade pelo olhar feminista, que é a maternidade feminista, que ela deseja abrir espaço para essa geração No More e para tantas outras relações com a maternidade. Então, é uma maternidade que diz que é isso, eu escolhi ser mãe, mas eu não acho que outras mulheres precisam ser mãe. E assim vem a maternidade também compulsória, né? Então, o que eu falei para vocês, que eu também repensei a minha maternidade, né? E eu amo meus filhos, eu amo ser mãe hoje, mas será que se eu tivesse uma representatividade de uma mulher, né, enfim, realizada, enfim, e que não teve filho, será que se isso tivesse sido apresentado para mim lá atrás, eu não teria outros caminhos que eu poderia ter seguido? Maternidade real, que é muito do que a gente está falando agora, né, que é não ir para um lugar, né, de romantizar, de sacrifício, de instinto materno, de que toda mulher precisa realizar esse projeto e que não dá para reclamar da maternidade. Não, a maioria das pessoas vive nessa maternidade real, né? Que é uma maternidade, gente, que não tem rede de apoio. Maternidade solo. Vocês sabem que muita gente confunde a maternidade solo com a maternidade solteira. Tipo, a maternidade solo não é uma maternidade solteira, viu, gente? A maternidade solo pode ser solo mesmo dentro de uma relação familiar. Né? Mesmo dentro de um casamento, mesmo quando existe ali um pai que mora com aquela mãe. Então, a mãe solo é aquela mãe que está sobrecarregada dos cuidados. É a mãe que pensa no uniforme, quando o uniforme ficou pequeno, no lanche que vai levar para a escola, na fruta que acabou, no legume que tem que tá na hora de dar, se está na hora de voltar no dentista, se está na hora de dar vacina, de voltar no pediatra, como é que está o rendimento escolar, que vai na escola, entende, conversa com a professora, vai na reunião, apoia, é dessa maternidade que a gente está falando. Então, acho que muitas mulheres que estão em relacionamentos e que nunca pensaram que são mães solos, podem se dar conta que são, né? Porque tem ali um marido, mas não tem um pai ativo. Maternidade madura. Esse assunto tem vindo cada vez mais à tona, né, gente? Então, a Cláudia Raia é um exemplo que todo mundo ficou sabendo, né? E também é uma maternidade que é permeada por outros aspectos, inclusive pelo etarismo. Gente, vou contar para vocês, eu assisti um filme esses dias, foi por acaso, assim, apareceu lá no Star Plus, que chama Clock. Alguém já assistiu esse filme? É uma mulher de 38 anos que começa a ser cobrada para ser mãe, e aí ela acha que o relógio biológico dela tá estragado. E aí ela vai para um estudo clínico para consertar o relógio biológico dela. E aí tem todo um desdobramento, uma coisa meio de terror, assim, tá, gente? Mas, assim, é uma crítica social, chama Clock, para a gente repensar. Vias de parentalidade, isso é uma coisa que sempre que a gente fala desse tema, a gente não pode esquecer que a gente está falando da maternidade via biológica, via adoção. Tem um movimento muito bonito de uma amiga minha que chama Doulas de Adoção, que acompanham famílias, né, que estão nesse processo e que, inclusive, vivem o puerpério na chegada dos filhos, né, o quanto a gente precisa falar sobre esse assunto. As mães para sempre. As mães que viveram o luto gestacional, perinatal e neonatal, que é um luto invisível. É um luto que ninguém tem memória, a não ser aquela mãe, aquele pai, aquela família. Fico pensando quantos de vocês já pensaram que no Dia das Mães, uma mãe que perdeu um bebê, ela é uma mãe. E se aquela pessoa gostaria ou não de ser incluída, né? Gostaria ou não de ser considerada. Eu trabalho com um instituto que chama Instituto do Luto Parental. É uma organização sem fins lucrativos. Até hoje, 6 horas da tarde, eu tenho uma live lá no IG do Instituto para falar sobre mães enlutadas e o Dia das Mães. Né? Como é que é isso? Então, fica aqui o convite para vocês pensarem sobre esse assunto. Quando vocês pensam em mães,
vocês também consideram as mães que tiveram perdas gestacionais ou perdas com bebês pequenos. Interseccionalidade na maternidade, permeada e atravessada, né, gente, por questões sociais, por questões de raça, mães lésbicas. Então, que vai muito além, às vezes, daquela história toda, né, que a gente aprendeu, e que são recortes muito específicos que precisam ser levados em consideração. E aí, maternidade plural, diversa. E como é que a gente pode, né, gente, apoiar quem está do nosso lado? Não julgar, não predeterminar, não reduzir, né? Ser rede de apoio, partilhar a responsabilidade e abrir espaço para todos os jeitos de ser mãe. Qual que é o equilíbrio? Essa pergunta veio, né? Qual é o equilíbrio entre carreira e maternidade? Como é que a gente equilibra isso? Qual é o jeito certo de estar na relação com os filhos? Eu não sei se a gente equilibra, sabe, gente? Eu fico pensando que a gente integra o máximo possível. Que se a gente fica tentando equilibrar, parece que vai estar sempre algo descompensado. Né? Como é que a gente integra as duas coisas? É isso, como eu posso estar aqui, fazer o meu trabalho no home office, ter o meu tempo ali com o meu filho? O que é importante para mim? Quanto tempo é importante para mim na minha relação com o meu filho? Qual a idade do meu filho? Enfim, são perguntas que não têm respostas prontas. Né? A gente pode apoiar mães e a maternidade sendo companhia de qualidade, oferecendo escuta ativa, apoio emocional. Todo mundo fala, né, que o futuro do mundo, né, então o futuro da nossa sociedade depende das crianças. Deu um pouquinho mais longe, eu só falo assim, depende das crianças, mas antes disso depende dos cuidadores dessas crianças, e aí depende das pessoas que estão ao redor dos cuidadores dessas crianças. Então é uma visão muito mais ampliada. Eu posso não ter filho, mas se eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que tem, eu também sou responsável pela educação daquela criança. Porque eu também sou responsável pela relação que eu tenho com esse cuidador que está aqui do meu lado. Então, acho que é um convite mesmo a essa corresponsabilização, né, da criação dos filhos e de tudo que tem permeado mesmo a maternidade. E aí, gente, eu falei que eu ia deixar um espaço no final, mas eu juro que eu já estou terminando. Né? Então, o problema da maternidade não é a maternidade em si mesma, e nunca foi e ela nunca será. O problema dela está na instrumentalização que foi feita dela. É o que foi dito para a gente que era certo, que era melhor e que era o nosso papel. Então, assim, meu último convite aqui é a gente romper com essa instituição da maternidade, com essa imposição do que ela deve ser e de como ela deve ou não ser vivida, e que a gente possa abrir espaço para experiências maternas sem idealizá-las e que cada um realmente possa construir a sua própria história. Bastante coisa, né, gente? A partir de tudo que eu falei aqui, queria saber o que atravessa vocês, o que fica aí com vocês. Vocês podem escrever no chat, vocês podem abrir o áudio. O que pulsa em vocês agora? Vocês não vão falar, gente? Eu falo, vai, só não vou conseguir abrir a câmera agora. Tem problema. Eu sou a Carol, sou da SP2 aqui de São Paulo. Eu estou recém-positivada, né, na gravidez, estou com 6 semanas agora. Parabéns, Carol! O dia que nós almoçamos, você não tinha certeza ainda, né? Agora é confirmado. Agora é só um, é só o Pietro. Parabéns. Obrigada. E eu vivo numa relação, eu sou casada com uma mulher
E a gente se reencontrou uns 2 anos atrás. Eu sempre tive a vontade muito grande de ser mãe, mas eu acho que isso foi um pouquinho que ficou meio, não é que deixado de lado, eu acho que estava faltando a pessoa certa. Reencontrei com a Ju nunca teve a vontade de ser mãe, só que quando a gente se reencontrou foi uma coisa tão bonita e tão bela, assim, que eu acho que a vontade veio ressurgindo nas duas. Eu acho que é porque é uma vontade que fica escondidinho, né? E a gente conseguiu, dentro desse 2 anos e 1 ano só de casado, a gente conseguiu fazer todo o processo de ir no médico, de passar pelos exames, de receber os resultados, de seguir em frente e de dar certo a primeira vez a transferência. Quando a gente fez a transferência, no dia da transferência foi uma coisa muito surreal, porque fica no monitor uma coisa meio escura de dentro do seu útero, né? E o médico chega e fala assim para você: olha, a gente sabe quando a gente fez a transferência, porque a gente chama ele de pontinho de luz. Quando a gente faz a transferência do pontinho de luz, ele acende. E para a gente foi uma coisa assim, eu não sei explicar, uma emoção assim enorme, porque quando ele fez a transferência, parece que naquela imensidão de escuridão, é como se tivesse nascido uma estrela forte, iluminada. Foi uma coisa muito linda. E depois de escutar a palestra, assim, muita coisa fez sentido na minha relação com a Ju. A Ju é uma companheira maravilhosa, me apoia em tudo, está sempre junto, não é só aquela pessoa que está ali para dizer que está ali, ela realmente faz as coisas acontecerem que ela está ali. E a gente tem uma rede de apoio muito legal. Não posso deixar de falar no meu chefe maravilhoso, que isso dentro da empresa faz uma diferença absurda. A equipe, assim, está todo mundo junto, sabe? Partilhando pelo sentimento. E é isso. Só queria dizer que está sendo uma experiência incrível passar já o primeiro dia das mães com uma sementinha, um pontinho de luz dentro de mim. E eu, sim, fez muito sentido tudo isso que você falou. Obrigada, gratidão. Ah, que bom te ouvir, que bom que você compartilhou a tua história para a gente ir fechando aqui com chave de ouro. Que bom que você tem essa companheira do teu lado, que torna tudo mais leve, mais possível. Eu falo para a Ju que eu quero casar com ela todos os dias, porque todo dia eu arrumo mais motivo para ser mais apaixonada por ela. Ai, que delícia. Muito bom. Tem mais espaço para uma voz aqui, gente. Quem sente vontade de falar. A Jéssica colocou no chat, né? O cuidado e respeito ao incluir. Como disse, deixar a mulher expor o que é melhor e funciona para ela. Gente, isso para todos os temas, né? Vamos combinar? A gente está falando sobre maternidade, mas assim, se a gente for falar sobre qualquer tema, vou pegar a frase que eu falei lá no início, né? Que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E todos nós estamos, cada um, num ponto da jornada diferente. Né? Como é que é se aproximar do outro, sabe? Eu faço aquela imagem da janela, cada um está olhando de uma janela. Sentar do lado daquela pessoa e perguntar, né? O que você está vendo da tua janela? Porque às vezes eu posso olhar pela mesma janela que ela, eu vou enxergar coisa diferente. Você faz essa experiência. Senta na mesma janela e pergunta para a pessoa assim, o que você está vendo? Cada um vai ver uma coisa. Pergunta para a pessoa, vai ali do lado, o que você está vendo? Daí onde você está. Como é que você está? Né? Eu trabalho com uma abordagem, eu e a Anne, que chama abordagem centrada na pessoa, que é uma linha da psicologia humanista, que é muito simples de entender e muito desafiador de viver, porque ela tem uma grande crença e 3 princípios facilitadores. A grande crença chama tendência atualizante. E essa tendência atualizante, ela diz que todo mundo faz o melhor que pode a todo momento com os recursos que tem disponíveis. Então, tá todo mundo aqui, nesse momento, operando na sua melhor versão. Pode crer, gente, não duvide.
cada um de nós está fazendo exatamente o melhor que a gente pode, a partir da nossa história e dos nossos recursos. Se o nosso mundo fosse muito mais facilitador para a gente, então se tivesse compreensão empática, que é um dos recursos facilitadores, aceitação incondicional positiva, o que isso significa? Reconhecer o outro como legítimo outro na convivência. E congruência, né, que é espaço para autenticidade, para a gente falar mesmo o que a gente está sentindo, pensando, mesmo que seja diferente do outro. Então, se a nossa tendência atualizante, que todo mundo tem, encontrasse esses 3 princípios facilitadores nos nossos ambientes, o mundo seria um lugar muito mais fácil de ser vivido, nós seríamos muito mais potentes, muito mais saudáveis, muito mais plenos na nossa existência, o que não significa ausência de desafio, mas a gente não pararia diante dos desafios. A gente continuaria fluindo, é sobre fluxo. E aí eu termino aqui essa nossa conversa fazendo esse convite para que a gente acredite na tendência atualizante de cada um de nós e que a gente possa não esquecer desses 3 recursos facilitadores do desenvolvimento humano, que é a compreensão empática, a aceitação incondicional positiva e a congruência. Né? Então, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Que aí, se eu estiver falando de qualquer assunto, a gente vai conseguir expandir, continuar e evoluir e não parar. Né? E aí isso serve já para domingo, no Dia das Mães, para a gente perguntar para as nossas mães. E espero que perguntem para a gente também o que a gente quer, como a gente quer, o que é importante para a gente. Né? Ao invés de um almoço, talvez eu queira sair com as minhas amigas. Né? Ou talvez sim, eu queira ficar com os meus filhos, ou não. Né? Ou talvez eu queira só que todos os dias alguém me ajude. Obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês, pelo convite. É um prazer. Bruna, prazer é todo nosso. Queria agradecer muitíssimo esse momento. Eu espero que todos tenham gostado. Tati, obrigada pela tua participação. Carol também, Danda. Tenho certeza que vocês representaram aí as outras mamães, ou, né, seja mãe de coração, mãe de origem, enfim, que não falaram, mas que estão aqui. Eu espero que tenha valido a pena. E fecho também, Bruna, exatamente com o que você falou, né? Se aproxima, pergunta, só vai e olha no olho, né? Que eu acho que assim, com certeza, a gente consegue construir um mundo melhor. Obrigada, pessoal, gratidão, um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães e que a gente possa, nesse final de semana, se revigorar, né, com esse momento de reflexão que a gente teve hoje. Beijo grande. Obrigada, gente.